Hoje a gente vai falar sobre prédios tombados, prédios históricos, patrimônios históricos. E vez ou outra a gente escuta falar sobre a realidade. Muitas das vezes é um grande problema, principalmente no centro de alguns municípios, né? Sim, isso de alguns não, quase todos os municípios do Brasil passam por esse tipo de problema hoje, que é seus centros abandonados, seus centros mortos. Por quê? Por conta da legislação. Infelizmente, quase toda semana a gente está aqui batendo nessa tecla, né, da legislação brasileira que mais atrapalha do que ajuda. E esse tema, especialmente, é mais um desses que a legislação faz isso. Atrapalha muito a construção, a construção e também o reparo desses empreendimentos, especificamente os prédios históricos e os prédios tombados pelo patrimônio histórico. Fernando, quando foi, na sua opinião, que isso se tornou um problema? Porque se a gente olhar a história, cada época vive o seu momento, né? Em algum momento, claro que esse centro histórico, esse patrimônio histórico, ele foi habitado, ele foi valorizado, ele teve vida própria. Mas quando foi que esse patrimônio se tornou histórico do ponto de vista do passado e passou a ser um problema no presente? Uma frase que eu sempre digo é que tudo tem fim. Tudo tem começo, meio e fim. E os prédios também são assim. É até meio complicado falar isso sem ter um tempo para uma ampla discussão, né? Mas com todo respeito, obviamente, que a gente sempre trata aqui. Mas existe uma linha meio extremista nessa parte de patrimônio histórico, que é a preservação a todo e a qualquer custo, onde até as ruínas, até quando ele cai, ele faz parte de uma concepção histórica. Isso, academicamente falando, seria até possível, seria até viável, mas na prática o que a gente enxerga é abandono. Locais completamente abandonados, a gente pode até citar alguns exemplos, mas eu tenho certeza que você está assistindo, na sua cidade é exatamente assim, está cheio de prédios em situação de abandono. Sobre a sua pergunta, Zé Neto, a concepção histórica disso, o principal, ou um dos principais pontos, é justamente a mudança de geração. Porque quem construiu esses imóveis, nossos avós e por aí, os empreendimentos que eles tinham não compreendem mais a realidade atual. Mudou a dinâmica do comércio local, etc. Principalmente, esse pessoal que construiu esses imóveis, que são os principais imóveis da cidade, trabalhavam aqui no sertão, por exemplo, principalmente com comércio de agricultura, né? Eles compravam dos pequenos agricultores e revendiam. Então, esse tipo de comércio mudou a dinâmica. Aí os herdeiros, os filhos, os netos não tocaram adiante esses imóveis e até se mudaram da cidade. Então, não tem mais como manter aquela região, aquele local. Eles acabam em situação de abandono. Onde é que a legislação entra aí? Quando o órgão vem e faz o tombamento como patrimônio histórico, deveria ser uma coisa que os proprietários deveriam gostar, concordo? Que está fazendo tombamento como patrimônio histórico deveria valorizar. Na teoria é isso que acontece, na prática não, porque os centros históricos onde são tombados é uma punição para quem é dono desses imóveis, porque desvaloriza e ele não consegue vender e não tem recurso financeiro para reformar, em contrapartida não recebe incentivo do governo, por exemplo, não recebe investimento para fazer o retrofit ou a revitalização daquele imóvel. E aí ele fica em situação de abandono sem poder comercializar. Entendeu? Então, essa é uma barreira que a gente tem. Inclusive, a coluna de hoje foi justamente para a gente propor algumas ideias que dão certo em outros locais, né? Inclusive, tem algumas propostas aqui no Brasil, que também a gente só faz crítica, né? A gente mostra realmente o que tem, mas o panorama geral é esse. Foram, basicamente, herdeiros que não têm mais condição de revitalizar, não tem condição financeira, e o processo de tombamento como patrimônio histórico puniu eles, prejudicou porque o imóvel não foi valorizado. Pelo contrário, ele sofreu um processo de desvalorização. Fernando, e quais seriam as soluções para um problema como esse? A gente percebe, né, que os centros da cidade, principalmente, tem muitos prédios antigos e prédios que não são utilizados por não ter a revitalização, justamente Sim. por o que você está falando, né? De ser um custo muito alto, de manter e de fazer essa revitalização. Quais seriam as soluções
para esse problema? Veja, tem muitas, né? Mas primeiro que é um problema difícil. Então, a solução também é difícil, né? Aqui a gente, obviamente, fala, mas quando vai pôr em prática esses projetos, tem dificuldades, mas os caras estão lá nos representando para isso, né? Para justamente resolver esses problemas. Essa semana, um dos temas mais discutidos na área da construção, né, foi justamente o lançamento de um projeto da Caixa Econômica, que é o principal fiador de construções de habitação do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Então, veja só, uma dessas notícias, né? Caixa lança linha de crédito com benefícios para a revitalização de prédios antigos. O que é isso? Hoje, para você comprar um prédio usado, por exemplo, você vai fazer um financiamento e ele sai abaixo do valor que foi avaliado. Hoje sai 80% do valor. Então, se o imóvel vale 80 mil, você vai fazer um financiamento, o banco só libera, ou se ele vale 100 mil, você vai fazer um financiamento, o banco só libera 80 mil. Isso para imóveis novos. Quando é imóveis usados, esse valor baixa. Digamos, um exemplo, sai 60 mil de 100, então você teria que completar com esse restante. Esse projeto, ele considera que quando você vai comprar um imóvel que foi revitalizado, esse imóvel é considerado como novo. Então, sai o valor cheio, sai os 80 mil como se novo esse imóvel fosse. Esse é um dos programas, então, é uma solução que supre um determinado problema, mas o principal ele ainda está encoberto, que é os empreendimentos centrais. A gente sabe que no centro é comércio. Então, muito pouco provável vai ter habitação. O principal linha ali era habitação, porque sempre foi comércio. A forma de revitalizar, Priscila, respondendo a sua pergunta bem direta, é mudar essa ideia que a gente adquiriu no Brasil, que eu não sei como, que foi o seguinte: quem pensa diferente de mim é meu inimigo e precisa ser retalhado de todas as formas. Hoje, todos os segmentos do Brasil estão assim. É uma loucura que eu, particularmente, não consigo entender. As pessoas não conseguem mais conversar com quem pensa diferente. Parece que pensou diferente, então precisa ser destruída. E é uma cultura de punição. O que é isso? Se você tem um prédio histórico e você, por qualquer motivo, você quer refazer, repaginar, quer modificar o seu patrimônio, que foi do seu pai, do seu avô, ou que você adquiriu, se você tem esse pensamento, mesmo que não possa, mas você não pode mais pensar assim, porque se você pensar, as pessoas querem lhe destruir. E isso é óbvio que é errado, porque uma democracia, ela requer pensamentos divergentes. Então, veja só, nos Estados Unidos, por exemplo, acontece benefício. Ao invés de se punir em excessivo, de se procurar punir e retalhar as pessoas, lá se beneficia. Como? Você pega você tem um comércio e para você alugar aquele comércio, o governo lhe dá o benefício, lhe dá desconto que chega a 20% de dedução dos impostos para você revitalizar e colocar seu comércio naquele local. Isso causou uma coisa fantástica lá, que foi justamente a preservação, porque dá lucro. Lá, você ter um comércio, você revitalizar um imóvel, lhe dá lucro, lhe dá o benefício. Como eu disse no começo da fala, aqui você é punido. Quando os sistemas públicos chegam e fazem o tombamento de um prédio público, hoje você sente uma sensação de punição, como se você está perdendo a valorização do seu imóvel. E aí, com um projeto desse, por exemplo, é um projeto assim de beneficiar através de desconto fiscal quem investe, quem revitaliza essas obras históricas e essas obras antigas. É fácil de fazer. Recentemente a Receita tinha condição e controle de monitorar quem faturava 15 mil reais. Então, não tem profissional e tem suporte técnico para fazer isso de forma tranquila, sem onerar o Estado. Então, era só mapear esses serviços e desburocratizar, claro. Você chegava lá na Receita Federal, ou no órgão municipal, estadual, federal, com um projeto de engenharia, de revitalização, apresentava esse projeto e entregava um memorando dizendo, tem um projeto aqui que a gente vai funcionar num prédio antigo e vai revitalizá-lo, e dava um desconto de 20%, por exemplo, ou de alguma porcentagem no que vai pagar de imposto. Essa, na minha concepção, era a melhor forma de preservar
o nosso patrimônio histórico, que eu acho que é uma vontade de todo mundo, né? É a Com preservação. Seria uma ótima solução. Mas hoje a ideia dos órgãos principais, IFAEP, FANTA, os órgãos desses órgãos de preservação é punição. É o que eu vejo. Você sempre procura punir, multar, carga tributária, tentar desapropriar o terreno, e isso está claro, está evidente que não funciona.